Ciência USP. Neste Ciência USP, vamos falar de um injustiçado da alimentação, o carboidrato. E também vamos falar de uma pesquisa que alerta para a concentração de antibióticos em rios de várias regiões do mundo. Eu sou Silvana Salles e você me acompanha pelos próximos minutos. Hoje quem traz o destaque é a Luísa Caires, editora de Ciências do Jornal da USP. Olá, Luísa. Oi, Silvana. Qual a notícia que você traz neste Ciência USP? Um estudo da Universidade de York, no Reino Unido, mostrou dados preocupantes. A concentração de antibióticos em alguns rios do mundo está bem acima dos limites de segurança. Em alguns casos, 300 vezes maior do que o limite máximo. Isso levando em conta os níveis que são considerados seguros pela Associação da Indústria Farmacêutica, para cada um dos 14 antibióticos que foram testados. Como é que foi feito esse estudo? Os cientistas testaram as amostras de rios de 72 países em todos os continentes, procurando traços dos antibióticos mais usados atualmente. Eles enviaram kits de amostragem para os pesquisadores locais. Daí as amostras foram congeladas e mandadas de volta para a Universidade de York para serem testadas. O resultado é que em 65% das regiões monitoradas, eles encontraram antibióticos nos rios. Os níveis de segurança foram ultrapassados com mais frequência em países mais pobres na Ásia e na África, com destaque negativo para Bangladesh, Quênia, Gana, Paquistão e Nigéria. A pesquisa mostrou também que os locais de maior risco são os que ficam perto de estações de tratamento de água, onde tem descarte de esgoto ou em áreas instáveis de conflitos, como a fronteira de Israel com a Palestina. Mas nos rios da Europa e das Américas também foram encontrados antibióticos em quantidades preocupantes. E, Luísa, quais foram os antibióticos mais encontrados? O antibiótico achado com mais frequência foi a trimetoprima, usada principalmente para tratar a infecção urinária. Ela foi achada em mais de 300 das 711 amostras que foram testadas. E o metronidazol, que é usado para tratar a infecção de pele e na boca, foi o que mais ultrapassou os limites de segurança. Em um rio de Bangladesh, os pesquisadores acharam concentrações até 300 vezes acima do limite recomendado. Qual que é o problema realmente de ter tanto antibiótico espalhado pelos rios? Olha, tem várias questões, mas o principal problema apontado pelos cientistas é a resistência aos antibióticos. A gente sabe que quanto mais contato as bactérias têm com os antibióticos, mais rapidamente elas sofrem mutações e se adaptam. E daí aquele antibiótico usado para tratar uma doença não vai fazer mais efeito. E aí, claro, os cientistas têm que desenvolver novas drogas, que não é uma coisa tão simples assim. Por causa dessa resistência, o uso de antibióticos é bem controlado. Aqui no Brasil, por exemplo, o antibiótico só é vendido com receita médica, que fica retida na farmácia. Isso para evitar que as pessoas usem o antibiótico sem necessidade ou de uma forma errada. Mas só isso não adianta se a gente pensar que essas substâncias estão por aí em grande quantidade nos rios, contaminando a água, o solo e toda a cadeia alimentar. Essa pesquisa foi apresentada no encontro anual da Sociedade de Química e Toxicologia Ambiental, que aconteceu em Helsinki, na Finlândia, no final de maio. Você encontra mais informações sobre o estudo em jornal.usp.br. Obrigada, Luísa. Obrigada e até a próxima. Para este Ciência USP, a gente foi pra rua fazer algumas perguntas para as pessoas que estavam passando. Carboidrato? Eu sei o que é, mas como é que eu vou te explicar isso? Pra mim é massa, batata frita, essas coisas, macarrão, né? Não sei, algum nutriente que pode ser dispensável. Opa, peraí, será que é isso mesmo? O carboidrato ganhou fama de vilão porque está presente em grandes quantidades em pães, bolos, massas, pizzas, tudo aquilo que a gente ouve por aí que deve evitar se quiser emagrecer. Mas o carboidrato realmente é um vilão? E um vilão dispensável? Ou será que isso é tudo mito? Quem responde é a nutricionista Eliane Bistrick, que faz pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Não, é um mito, porque ele faz parte de uma dieta equilibrada. Então, tudo em nutrição é focado no equilíbrio, no bom senso. Você consumir de tudo, alimentos variados, de forma equilibrada, com isso nada é vilão. Mesmo o açúcar, ele também pode ser consumido, desde que consumido com moderação. Do ponto de vista da química, carboidratos são compostos orgânicos, como conta o João Vitor Cabral Costa, que é farmacêutico e faz doutorado em bioquímica no Instituto de Química da USP. São moléculas, né, são compostos orgânicos, né, que tem carbono na formação delas, né, na estrutura delas, e que eles, do ponto de vista dos alimentos, eles estão presentes em vários tipos de alimentos, como os açúcares simples, como a glicose. A glicose é a menor molécula de açúcar, a que chega em cada uma das nossas células.
disacarídeos, são açúcares duplos, que tem 2 do simples, né? Como a sacarose, por exemplo. Sacarose é o açúcar que vem da cana-de-açúcar. E já açúcares mais complexos, né? Então, eles são várias glicoses, por exemplo, formando o amido, que a gente tem nos alimentos, tem no arroz, tem no milho, e também o glicogênio, que a gente já tem mais em alimentos de origem animal, inclusive no nosso corpo. Esses carboidratos cumprem funções muito importantes no nosso corpo. A principal função, na verdade, ela é energética realmente, ele vai fornecer energia. Essa foi a nutricionista Cristi Coelho, que, assim como a Eliana, também faz pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela me contou que em uma dieta considerada equilibrada, os carboidratos equivalem a mais de 50% do que uma pessoa consome durante o dia. A transformação em energia é um processo que começa com a mastigação e a digestão. E quem explica qual é o caminho do carboidrato até virar ATP, uma espécie de moeda energética do nosso organismo, é o João Vitor. Você vai mastigar um arroz, por exemplo. Tem toda a estrutura do arroz, né? A gente, com a mastigação, com a ação de algumas enzimas, a gente vai degradando e quebrando em pedaços menores. Isso em todo o nosso trato gastrointestinal. E no nosso intestino a gente acaba absorvendo em carboidratos, basicamente, os carboidratos simples, os monossacarídeos. E vai cair no nosso sangue. Quando a glicose cai no sangue, a corrente sanguínea leva para todo tipo de célula do nosso corpo. E dentro das células existe uma estrutura chamada mitocôndria. É dentro da mitocôndria que a glicose vai passar por uma reação química que gera água, gás carbônico e energia na fórmula de moléculas de ATP. Essa reação química faz parte do nosso metabolismo. Metabolismo, a palavra até é bonito, que o significado da palavra vem do grego, que é alterar, né? Alteração, mudança. E é basicamente isso mesmo. O metabolismo ele é o conjunto das reações químicas que a gente tem no nosso organismo e que são essas reações que são responsáveis pela degradação, pela destruição, mudança de moléculas e construção de moléculas. Então, tanto para a gente poder construir o que é o nosso corpo, todas as moléculas das quais a gente é feito, e também, que eu acho que uma das principais funções do metabolismo, degradar, como, por exemplo, as coisas que a gente come, os alimentos que a gente come, metabolizar, né, transformar aquilo que está no nosso alimento em energia para a gente poder funcionar, para o corpo poder funcionar. E a coisa não para por aí. O item que vai na comida, né? Energia. Tudo que nós comemos tem carboidrato, tá ligado? Sem ele não tem jeito, né? O carboidrato também cumpre outras funções além de gerar energia. Mas também a gente pode transformar alguns desses carboidratos em outros carboidratos ou em outras moléculas para montar outras moléculas, né? Para montar outras estruturas de como o nosso corpo é feito. Então, por exemplo, até o nosso próprio DNA tem uma parte da estrutura do nosso DNA que é um açúcar. Então, que é um carboidrato que foi transformado, juntaram outros tijolinhos, né? Juntaram outras moléculas para poder formar, mas parte do nosso DNA também tem uma estrutura de um açúcar. Também tem parte do carboidrato que não é metabolizado pelo organismo humano. Esse carboidrato que não vira energia e nem é transformado em outras moléculas é chamado pelos nutricionistas de carboidrato não disponível. Os não disponíveis são o grupo que é mais conhecido como fibra alimentar, que engloba um grande número de componentes. A gente precisa dos carboidratos não disponíveis para essas outras funções. Função intestinal, melhora de perfil de colesterol, diminuição de saciedade. Tem outras atribuições que estão relacionadas aos carboidratos não disponíveis. Só que quando a gente exagera naquela pizza todo fim de semana, o excesso acaba sendo armazenado na forma de gordura. Esse excedente de gordura não vem só da energia gerada a partir do carboidrato. Se você comer proteína demais, ela também vira gordura. Algumas pessoas tentam perder a gordurinha cortando consideravelmente o consumo de carboidrato. Você já ouviu falar em dieta low carb? Ou dieta com baixa ingestão de carboidratos? Basicamente, ela substitui o carbo por proteína, essas coisas. E eu tive uma experiência de poder, além de tirar carboidrato, né, ser mais gordura e proteína, mas às vezes tentar privar de alimentação mesmo. E foi ótimo. Me fez muito a minha alimentação, o gosto pela comida mudar drasticamente. Assim como outros nutricionistas, a Eliana não é nem um pouco entusiasta dessa prática. Eu não sei quantas dietas por ano são lançadas, mas você vê assim, a cada 1-2 meses tem alguma que está mais em foco. A dieta low carb é uma dieta que ela vai e volta. Eu sou formada há 40 anos e eu já ouvi falar dela várias vezes. Olha, a ideia principal é
no final você está fornecendo menos energia. Então, a partir do momento que você tem uma fonte menos rápida de energia, a intenção é que você acabe recrutando ou produzindo a energia a partir das nossas reservas. Só que pode ser um pouco complicado, porque não necessariamente a fonte primária vai ser a gordura, que a ideia principal seria queimar gordura. Acontece que o metabolismo é como o trânsito de uma cidade. Tem avenidas principais, ruas menores, tem desvios, alternativas e um monte de sinalizações. Quando a gente olha, a gente chama o mapa metabólico, ele é basicamente uma construção, um mapa dos caminhos que todos os metabólitos, né, os carboidratos, lipídios, proteínas, outras moléculas podem seguir. E ele pode seguir vários caminhos. Claro que ele não vai seguir esses caminhos em todas as células o tempo inteiro. A gente tem que entender isso como uma via com ruas e tem fluxos. A gente tem vias de mão única, vias que são de mão simples. Esse mapa contém rotas alternativas para produzir energia mesmo que você corte boa parte do carboidrato da dieta. Nosso corpo ele é muito flexível nas formas de obtenção de energia. Então, na ausência de um tipo de macronutriente, né, que como a gente chama os carboidratos, os lipídios e as proteínas, na ausência de um ou de outro, a gente consegue usar um ou outro, né? Então, se a gente corta carboidratos, da onde que a gente vai produzir aquele ATP? Como que a gente produz energia? Então, principalmente queimando gordura, então degradando usando aquela gordura, os ácidos graxos que a gente tem para a produção de energia e proteínas. Isso mesmo, o metabolismo passa a transformar proteína em energia. A Eliana e a Cristi já tinham me alertado. Se você entra numa dieta com restrição de carboidrato e o seu corpo, em vez de queimar gordura, apela para a proteína, o resultado é que você perde massa muscular. Isso acontece porque a gente não estoca proteínas. As proteínas que a gente tem no nosso corpo são as proteínas que a gente usa. São as enzimas, são proteínas estruturais, que são o esqueleto das nossas células, também são proteínas. Se a gente não tem de onde puxar energia, essas proteínas também vão ser degradadas para dar energia, que é uma questão econômica, né? A gente precisa ter de onde vir energia. É por isso que a recomendação das nutricionistas é trocar as dietas por uma bela reeducação alimentar. A Cristi deu uma dica na hora de montar o prato do almoço. Pense num prato, você vai dividi-lo em 4 partes, digamos assim. Metade deste prato, você vai compor ele com vegetais. Folhosos, escuros, crus, né? E parte dos vegetais cozidos também. E uma fonte amarela, uma fonte vermelha, uma fonte roxa. Ou seja, quanto mais colorido, maior a quantidade de nutrientes ali disponíveis. Da outra metade, 1/4 você vai destinar então a esse carboidrato, essa fonte de carboidrato. O outro 1/4 você vai ter a proteína, então de origem animal e de origem vegetal. Então, por exemplo, um pedaço de carne, um feijão, que combinado com arroz teriam mais proteínas aí. Para quem é vegetariano ou vegano, a dica não muda muito. Mesmo sem comer proteína animal, se você completar metade do seu prato com arroz e feijão ou outra leguminosa, como lentilha, por exemplo, você já garante os nutrientes necessários. E este Ciência USP versão Caçador de Mitos fica por aqui. Esse episódio teve a participação da Luísa Caires e a produção da Fabiana Maris, do Matheus Souza e do Caio Santana. A edição de som é do Rafael Simões e da Beatriz Jusca. E na apresentação, eu, Silvana Salles. O Ciência USP vai sair de férias e volta no dia 30 de julho. Até lá, você pode avaliar nossos episódios na Apple e no Castbox. Ciência USP.